Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que ninguém nunca viu ao Deus Altíssimo, senão por aquele que revela, assim como homens de fé falavam face a face com Deus. E nós sabemos que Jesus é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Assim como dizia e indagava o salmista, quem é o Rei da Glória? Aquele que os homens o coroaram com coroa de espinho, mas o Senhor, o Deus Altíssimo, coroou com coroa de glória. Aleluia! Os anjos o glorificam tanto no céu como na terra. É aquele que tudo opera e executa, e bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurados sois aqueles que permanecerem até o fim, sempre lembrando que é através de um alimento sólido que se consolida a casa espiritual, porque já não está mais na inconstância sujeito à condenação, mas daqueles que consolidam, porque se alcança o discernimento e se discerne os espíritos, se discerne entre o bem e o mal. A palavra diz outra vez: vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo a sua verdade, é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Ele nos ensina: todo aquele que persevera com ele reina e governa. Não há impossibilidade para aqueles que estão segundo a condução do seu Espírito. Tudo é possível àquele que crê. Mesmo porque a fé não se opera com dúvida. Dúvidas são aqueles que operam com dúvida, são ramos naturais podados por conta da incredulidade, como nuvens inconstantes sem água, assim a palavra diz. Assim como aqueles que perseveram, ele é o Pai das luzes, aonde não há oscilação. Aleluia! Aquele que tudo opera se fez Deus único e verdadeiro, um corpo preparou, aquele que já dizia: desde que saí do Egito venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Não habito em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, assim como ele nos ensina que deve ser uma constante: jamais sejais amoldados pelos meros mortais, que são impossíveis de o justificar para a salvação naquele grande dia. Ninguém pode receber se não for lhe concedido do alto. Aquele que já dizia: de agora em diante saibais que o Filho do Homem tem poder para lhes perdoar os pecados. A única forma da expiação de culpa é através do sangue carmesim, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes. E uma vez que foi necessário sacrifício, porque segundo o sacerdote terreno era necessário várias oblações, porque os meros mortais sacerdotes terrenos não se alcançava a purificação, segundo aquele que através de uma única oblação foi possível oferecer um sacrifício agradável às narinas de Deus, aonde a palavra nos ensina que se ele não tivesse vindo e demonstrado que é possível, não teria ninguém
como culpado, mas uma vez que ele veio e mostrou que é possível, ele é aquele que requer com o fim teme, que é o princípio da sabedoria, e alcance o desviar do mal, para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura. Por isso é necessário a perseverança, segundo aqueles que dia após dia o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, sendo seu imitador e, consequentemente, também exalando um bom perfume em Cristo, do qual devemos, para que chegue às narinas do Senhor com um aroma agradável, um sacrifício aceitável ao Senhor, com a devida obediência, como ele já dizia. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, aonde a obediência através do Espírito daquele que já ofertou o sacrifício agradável, e através dele, sendo a essência da profecia, exalamos o bom perfume em Cristo, porque tudo o que foi dito ao seu respeito nos profetas, na lei, nas lamentações, nos salmos, se cumpriu aquele que disse está consumado, aquele que bebeu do cálice que dizia, não podeis beber antes de mim, porque ele sendo a primícia de toda a criação e ressurreição. Mas ele disse, após mim, todo aquele que negar a si mesmo, crucificar as paixões da carne na cruz, e seguir-me, também beberá do cálice. Aqueles que fazem a comida e a bebida, assim como ele fez do Pai, que a fome e sede de justiça para aqueles que alcançam o dom de justiça e uma estatura mediana da plenitude, onde se consolida a casa com um alimento sólido, uma sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, e isso nos é imputado como justiça. Para os que estão salvos, sendo salvos, cheiro de aroma agradável, de bom perfume. Para os que estão perecendo, como cheiro de morte, assim a palavra nos diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.